Ô, Vamp, antes de mais nada, para ser justo, parabéns ao Corinthians, porque o Corinthians venceu aquele que foi o bicho-papão do ano passado, que conquistou tudo, mas que esse ano ainda está de férias. O Flamengo não pode se acostumar a perder tantos jogos como está perdendo. O Flamengo não pode se habituar a ser derrotado por times tecnicamente mais fracos. O Flamengo não pode ser arrogante, não pode ser blasé. Ele tem que justificar toda a devoção de sua torcida e todo o investimento feito. Afinal de contas, não pagaram aí a baba em cima do Lucas Paquetá a perder o gol. Coisas do futebol. 260 milhões de reais. Pega a folha de salário do Flamengo, folha mensal de 50 milhões de reais. Pega aí quanto é que custa o elenco do Flamengo, mais de R$1 bilhão. O orçamento rubro-negro, 1,5 bilhão. Então, vem cá, tem alguma coisa de errado acontecendo. E já eu vou apontar e vou botar o dedo na ferida. Afinal de contas, é só fazer uma rápida matemática aqui. Nós temos, salvo engano, deixa eu ver se eu não vou me trair pela memória, 7 jogos do Flamengo na temporada, 7 vezes 3, 21, e 4 pontos somados. Isso é patético, isso é uma vergonha, isso é um descalabro, isso é um assinte. É início de temporada? Claro, é início de temporada, mas pelo amor de Deus, o Flamengo não tinha gabarito no início de temporada para vencer o Fluminense, não tinha torque, não tinha punch para vencer o São Paulo, não poderia ter jogado melhor, independentemente aí do malabarista Carrascal ter feito uma cagada no final do primeiro tempo, não poderia ter feito um jogo melhor contra o Corinthians, poderia tudo isso e mais um pouco. Então vou dizer, o Flamengo não pode se habituar, não pode se acostumar a ser derrotado por adversários mais fracos e principalmente precisa jogar melhor, de igual para igual ou melhor do que o seu adversário, e não fez isso até agora na temporada, só fez isso melhor no jogo contra um Vasco desfalcado do Ryan e ainda um Vasco da Gama que se mete um gol ali com aquele GB na primeira etapa ia dar um trabalho danado ao rubro-negro, cara. Então tá na hora aqui, ó, de ter vergonha na cara. Isso que tá faltando ao Flamengo, ó, vou bater de novo, ó. Tá faltando vergonha na cara. Tem que ter alguém ali e falar assim, ó, vamos arrumar esse negócio agora, porque é início de temporada, senão daqui a pouco vira motivo de pachorra, vira motivo de chacota. Eu falei que ia botar o dedo na ferida. Para mim, esse início de temporada, você sabe que eu critiquei muito o Tite na passagem pelo Flamengo, mas eu admiro às vezes o sincericídio dele, ou a sinceridade do Tite, que outro dia, quando tomou de 4 do Botafogo aqui, disse que foi uma falha no planejamento, e ele levantava o dedo e assumia essa responsabilidade. O Felipe Luiz precisa assumir responsabilidade pelas atuações e principalmente pela formação errada, equivocada do Flamengo. Que o Flamengo, durante toda a temporada passada, jogou praticamente com 2 abertos, 2 ponteiros, um externo pela direita, um externo pela esquerda. Agora ele me inventou que o Flamengo é o 4-2-2. A linha de defesa, 2 volantes, ora o Everton Araújo, ora o Jorginho ao lado do Pulgar, 2 na frente, que são o Carrascal e Plata, que é um peladeiro danado, e lá na frente Arrascaeta e Pedro. Está errado, está errado. Não sou apaixonado, cansei de chorar, de rir ou de ter lágrimas de crocodilo com o Cebolinha. Mas se tem um cara que estava jogando bem nesse início de temporada, é o Cebolinha. E onde é que ele começou hoje? No banco de reserva. Então, Felipe, com todo respeito, com todo o mérito que você merece, eu admiro o seu trabalho, mas quando tiver que reclamar, quando tiver que criticar, quando tiver que apontar o dedo, vou apontar. Parte muito grande de responsabilidade é de sua competência. E tenho dito, e parabéns, Corinthians. Vamp, eu começo a achar, depois desse discurso do Viga, que era melhor o Felipe Luiz, ter metido o pé. O cara é campeão brasileiro, campeão da Libertadores, aí perde uma Supercopa, um joguinho no Carioca e já escuta um desabafo de 7 minutos de Rodrigo Viga. E por isso ele não pode fazer cagada, só porque ele ganhou tudo no ano passado, entendeu? Agora ele tem o quê? Ele tem as privadas do mundo à disposição dele. Ô Viga, no começo do programa aqui, né, eu perguntei para os meninos aqui qual seria o título mais importante, ser campeão, vamos supor, carioca ou campeão paulista ou campeão dessa Supercopa aí do Rei. Eu acho o estadual mais importante. Acho que o Flamengo ainda vai classificar no estadual, porque do jeito que está lá ninguém ganha, e ele, se sapecar uma goleada no Sampaio Corrêa, ele classifica ali ainda entre os 4. Estou te fazendo essa pergunta e mais uma pergunta. Você acha que o Paquetá vai jogar onde nesse time? Qual a posição dele ali?
Eu acho que ele vai jogar no lugar do Plata. O Plata é peladeiro, ô Vampeta. Com todo respeito, é um cara que se... É o nítido caso de... paixonite ou apaixonite aguda. Eu sei que o Chacon tá rindo aí, mas é apaixonite aguda. Sabe por quê? O Plata é o tipo do cara, Vampeta. Você já trabalhou com técnicos assim? Porra, Plata, hoje faltou o goleiro reserva. Topa treinar no gol do time reserva? Sim, professor. Porra, hoje não tem gandula no treino. Topa pegar uma de gandula lá, dar uma quebrada de galho quando a bola vai lá pro mato? Claro, professor. Olha só, Plata, hoje faltou o cara do gelo da massagem. Dá para dar uma força, fazer um extra lá no vestiário? Ele faz. Então, é o cara que está sempre à disposição do professor. Mas o que ele decide? O que ele faz? O que ele... Até que eu acho que ele não foi muito mal, né? Mas eu estou falando no conjunto da obra. Então, eu acho que o Paquetá em forma, hoje perdeu um gol inacreditável, né? Mas eu acho que o Paquetá em forma vai ser muito útil ao Flamengo para jogar como beirada, porque ele joga lá pela direita, puxando por dentro e compondo também o meio de campo. Agora, esse esquema de 4-2-2-2 não vai dar certo agora, no início da temporada, no transcorrer da temporada, no meio da temporada e no final da temporada. Então o técnico Felipe Luiz tem que assumir a culpa e admitir que ele está montando um Flamengo que está descaracterizado. Não foi assim que o Flamengo foi campeão. Não foi assim que o Flamengo foi respeitado. Não foi assim que o Flamengo conseguiu se impor em relação aos adversários. Já em relação ao Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, Vampeta, o que o Flamengo quer não é apenas o 40º título estadual, porque isso daí fica, de certa forma, relativamente esquecido na galeria de troféus ou na cabeça do Flamengo. O que o Flamengo não quer é fazer partidas extras, visto que o planejamento já foi todo desarranjado, todo desconjuntado por conta dessa campanha pífia no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Então, parabéns mais uma vez ao Corinthians. Acho que o Corinthians, embora tenha sido um segundo tempo, cai pra cacete, chato demais, o árbitro horroroso, picotando o jogo, caindo na onda dos jogadores do Corinthians, mas se teve alguém merecedor, que jogou com cara de o que é, com o seu DNA, foi o Corinthians. O Flamengo continua devendo, continua muito barriga cheia, parece aquele Garfield, né, que come a comida e fica depois lá enfastiado no sofá da sala, e ainda, o Flamengo parece um time de férias que não voltou à atividade, Vampeta. Ô Viga, a gente estava conversando aqui enquanto você falava agora, queria te fazer uma pergunta. No começo do programa, eu disse aqui que para mim, lógico, méritos do Corinthians, hoje foi melhor do que o Flamengo, mas eu acho a Supercopa do Brasil uma baita mala, não serve para nada a não ser criar crise. E foi assim com o Flamengo nesse caso, você tá aqui falando um monte. Só que, cara, pensando no planejamento, o Flamengo tava jogando dia 18 de dezembro, o Mundial de Clubes, o Intercontinental contra o Paris Saint-Germain. Não teve um tempo de férias, teve que dar descanso também pro seu time principal, até por isso o planejamento de colocar a molecada no Campeonato Carioca. Você não acha que é muito alvoroço para um campeonato que não tem a menor importância? Porque se o Flamengo é campeão, Viga, desculpa, não muda nada o ano. Não muda nada o trabalho do Felipe Luiz. No final do ano, o Flamengo, com tanto investimento, com o time que tem, com o elenco que tem, vai disputar a Copa do Brasil, Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro. A Supercopa do Brasil, pro Flamengo, só serve para isso, criar crise. Ô, meu São Paulino predileto, boa noite pra você. Deixa eu te dizer o seguinte. Eu sei que tá cheio de corintiano aí, eu posso apontar o dedo pra 4 de uma vez só, mas tudo bem. Aponta aí então, Viga. Aponta aí. Eu também acho que a Supercopa, torcedor do Corinthians, vai comemorar mais 30 minutos, mais 40 minutos, sei lá, mais que foi em cima do Flamengo, o Bicho-Papão do ano passado, mas daqui a 5 anos ninguém lembra quem é o campeão da Supercopa. É um jabá do cacete, mas tudo bem, faz parte do futebol. Melhor ainda para o Memphis Depay, que vai morder 5 milhões. Também acho. Mas se não tivesse chegado o Flamengo nessa condição... Gente, a gente não pode desconsiderar isso. O Flamengo tem 4 pontos na temporada. 4 pontos. Não é o melhor elenco. Não é um elenco que tem 2, 3 opções para cada posição. Não é a maior folha salarial do futebol brasileiro lá do Palmeiras. Não é aquele que teve a coragem de botar 260 milhões de reais no Lucas Paquetá, um jogador de 28 anos de idade que tecnicamente agrega muito, mas se for para fazer negócio, fez o pior negócio do planeta, porque ele não vai bater e voltar por 42 milhões de euros. Então, tem que ser cobrado, tem que ser exigido. Pelo início da temporada, se o Flamengo tivesse dentro das cabeças do Campeonato Estadual e tivesse perdido hoje para o Corinthians, beleza, mas nem isso tá. E nem isso, tá jogando bem. Se tivesse jogando bem, bola na trave, bola raspando, dominando o jogo, o Flamengo tá todo descaracterizado. Não é o Flamengo da temporada passada. E alguma coisa errada tem. E acho que o técnico Felipe Luiz contribui muito nesse início de temporada para esses problemas que estão evidentes. No jogo contra o São Paulo, por exemplo, meu São Paulino predileto. Ele não tinha colocado ainda para jogar o Jorginho,
não tinha colocado ainda para jogar na temporada do Arrascaeta, e o Bruno Henrique é sempre assim, meio barro, meio tijolo. No segundo tempo, o Flamengo foi dominante na primeira etapa, numa levada só, numa tacada só, ele bota os 3. O que faz o time do Flamengo? Aquela queda de produção, queda de produtividade. E o São Paulo estava mordendo, faca nos olhos, olho vibrante, foi para cima, encontrou 2 gols e saiu vitorioso. O Flamengo já perdeu por 2-1 pro Fluminense, perdeu por 2-1 pro São Paulo, perdeu de 2-0 do Corinthians hoje, venceu um Vasco totalmente enfraquecido e a meninada claudicou no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Então, concordo com você, que é para comemorar mais 30, 40 minutos. Mas se não tivesse o Flamengo nessa condição, o torcedor do Flamengo, não é o meu caso, tá? Não estaria tão puto agora como está com a companhia do Flamengo na temporada. A nossa produção preparou uma arte aqui, comparando jogadores que também foram comprados lá fora por 40 milhões de euros. Tá. E a gente vai ver aqui, vamos colocar em tela cheia para todo mundo acompanhar, comparações. A gente vê se o Paquetá, a contratação que o Flamengo fez pelo Paquetá, valeu mais a pena que essas negociações que aconteceram pelo mesmo valor ali, pelo menos parecido, né? Ali no entorno dos 40 milhões de euros. Temos primeiro o Frimpong, sim, do Bayer Leverkusen para o Liverpool. O que vocês acham? Valeu mais a pena o Paquetá ou o Frimpong? É que a gente tá falando de jogadores muito distintos, né? O Paquetá eu espero que ele deite e role aqui no futebol brasileiro, né? Então, nessa daí, eu escolho o Paquetá. Pela proposta, acho que é o Paquetá. Eu não sou que nem o Viga de já condenar o Paquetá pelo gol perdido. Vai dar certo no Flamengo, vai valer mais a pena, Gui. O Paquetá ele vai fazer mais diferença pro Flamengo do que o Frimpong pro Liverpool, então eu prefiro o Paquetá. Viga, você que estava criticando o Paquetá. Eu prefiro jogar ping-pong do que o free-pong, meu irmão. Eu prefiro ping-pong do que o free-pong. O Alexander-Arnold foi lá pro Real Madrid, tá no banco. O Liverpool deve estar muito arrependido. Eu acho que o Paquetá é melhor que todos esses que estão aí na tela. Todos? Agora não dá pra medir. Não, todos não, Viga. Aí é loucura. Do Paquetá no gol perdido hoje. Calma aí. Vamos um por um. O quanto ele vai dar de retorno ao Flamengo pelo gol perdido hoje. Ele dominou a bola ficou um pouquinho para trás, ele chutou para cima. Ele poderia ter rendido muito mais. Entrou na vaga do Arrascaeta, que não tá jogando patavinas até agora. Tá jogando patavinas. Seu Pedro também até agora não voltou de férias. Tá todo mundo parecendo ali, sabe, depois do churrasco. Você come ali a linguicinha, come a picanha, come a carninha de porco, come aquela costela, come o pãozinho com alho, come o queijinho com alho. Aí fica lá, toma aquele beer night que o Vampeta foi tomar agora, né? Foi malhar a palavra com aquela canjibrina. Fica com aquela pança gigantesca e resolve jogar futebol. Vai dar certo? Não vai dar certo, pô. Não vai dar certo. Então, acho que o Paquetá vai dar muito retorno ao Flamengo. Muito retorno ao Flamengo. E ele veio no momento, inclusive, em que, de certa forma, deixou-se de lado uma situação difícil vivida pelo Flamengo na temporada. Parou-se de falar da derrota para o São Paulo, da derrota para o Fluminense, mas o Flamengo precisava se autoafirmar. O Flamengo precisa ter vergonha na cara, precisa se autoafirmar, mas acho que o Paquetá nessa lista aí é melhor de todos. Vou repetir, do ponto de vista técnico, uma baita de uma contratação do Flamengo. Se for para fazer dinheiro, não acredito que seja, foi um péssimo negócio, porque não vai bater aqui por 42 e não vai voltar para nenhum mercado por mais de 42 milhões de euros. Eu acho que você se precipitou nessa, hein, Viga? O próximo nome da lista, por exemplo, o Gallagher, Atlético de Madrid pro Tottenham. Gallagher bom são os irmãos Gallagher, né, do Oasis. Eu prefiro o Noel. Também prefiro o Noel. Então acho que esse não tem nem comparação, não tem nem o que falar. Isso aí é o Nirvana, né, irmão? Pô, não, é o Oasis. É o Oasis. Tá bem, eu confundi, o Oasis com o Nirvana, mas também o Noel, isso aí, vamos lá, o Oasis. O pátio do Frankfurt pro PSG. Zagueiro, né? Que é um zagueiro contra um meia armador. É difícil você fazer a comparação. Mas eu acho o Pátio tem um zagueiro. O Pátio tem tudo para ser um dos melhores zagueiros dessa nova geração, tá? É um jogador ainda jovem, cria do Independente Del Valle aqui da América do Sul. Mas é um meio armador que vai fazer muita diferença pro Flamengo, cara. Eu prefiro o Paquetá. É que eu acho que você paga 40 milhões, você investe melhor num cara que marca gols do que num zagueiro. Eu acho que é um valor muito alto para um zagueiro. Tem a questão também. O Flamengo, gastar 40 milhões, tem que ser num cara que decide campeonato. Não é nem que decide campeonato. O PSG pode gastar no zagueiro. Pode gastar 40 milhões no zagueiro, no lateral, alguma coisa do tipo. Perfeito. Tô fechado nessa ideia com você. Os outros dois são melhores que o Paquetá. Aqui eu acho que o Viga começa a se complicar.
que é o McAllister. Começou. McAllister e Vitinha são melhores. McAllister campeão do mundo. O trio parada corintiana. Que Corinthians, rapaz! Que Corinthians, Meu Deus rapaz, do céu. Nada a ver. Quando falta o argumento, aí o cara... Vem o ataque, Vem né? o ataque. O ataque ad hominem. Não dá. O McAllister, Brighton pro Liverpool. Aí eu já acho que o McAllister vale mais. McAllister é melhor. No contexto Liverpool. Ô, Viga, vamos lá. A gente tá falando de 2 jogadores que comandam 2 dos principais meio-campos do futebol da Europa. O McAllister, que além de tudo que ele joga no Liverpool, ele é campeão do mundo pela Argentina, sendo titular, muito importante. E o Vitinho, do lado dele não tinha um tal de Messi, não. Foi ele que levou a Argentina nas costas. Mas ele tava lá. Ele tava lá. E ele foi uma das mudanças... Respeito ao Ronaldão, foi campeão mundial e foi ele que levou o Brasil nas costas. Mas o McAllister... A entrada do McAllister no time fez toda a diferença na Argentina, pô. Viga. Depois da estreia contra a Arábia Saudita... O Liverpool virou saco de pancada na temporada. O que vocês estão falando aí, rapaz? E você acha que o Vitinho... na temporada, pô. É vice-líder. Tem a classificação do Liverpool na Premier League. É o City o vice-líder. Não, mas você acha que o Vitinho, por exemplo, só porque tá lá no Paris Saint-Germain e perdeu pro Botafogo, então a temporada dele não valeu de nada, por exemplo? Calma, eu tô falando do McAllister. Deixa eu pensar os meus argumentos pro Vitinho. Calma, uma coisa de cada vez. Apressadinho, gulosinho. Bicolor, você é gulosinho. Ai, não, Viga. Aí você complica a gente, Viga. Vamos falar do Vitinho, então. Aí o Vitinho, pra mim, não tem nem comparação. O Paquetá, pra mim, já é um reforço espetacular. Pisa no Brasil como um dos principais jogadores do futebol brasileiro. Acho que vai encaixar como uma luva. Não acho que o gol perdido hoje muda em nada a expectativa que se tem sobre o Lucas Paquetá. É a reestreia dele, é um contexto de começo de temporada também. Mas o Vitinho, meu amigo, foi cotado a melhor do mundo. Ele foi eleito o melhor meio-campo do mundo. Exato. Em 2025. Cotado a melhor jogador do mundo. Ô, Viga, Carregava o piano no Paris Saint-Germain, campeão da Champions. Para, Viga. Quando eu vi na lista ali, eu vi Vitinho. O Vitinho, esse que passou pelo Flamengo, foi pro Corinthians. Aí eu falei, porra, não, ele é melhor. Não, aí... Como é que a gente vai comparar o Vitinho? Vitinho! O Vitinho não dá, né, Por que o Vitinho tá nessa lista? Eu tô sem óculos, pô. Vocês não combinaram comigo? Nem o WhatsApp aqui. Nem o WhatsApp. Eu vi Vitinho. Não, Vitinho. Vitinho é melhor que o Paquetá. Vamos passar no oftalmo, Viga? Vitinho, nunca mais. Não, pô, não tá nem em pauta. Não tem nem como colocar em pauta o Vitinho. A mágoa, o rancor é tanto que a gente não tá nem falando dele e o Viga lembra do Vitinho. O Flamengo pagou 30 milhões, eu acho, na época, 28 milhões pro CSKA lá da Rússia pra trazer o Vitinho. E você tá falando mal? Por isso que eu fiquei assustado. Você tá falando mal, Viga? Eu comecei a raciocinar aqui e vi que era A no lugar de O. Mas fiquem à vontade aí, seus corintianos. É o trauma. E o Vitinho é campeão da Supercopa sobre o Flamengo agora. Nossa, é verdade. É, né? Jogou pra cacete hoje, né? Jogou uma barbaridade. Faz parte da equipe. Que o Roberto fez. Ué, mas e o Paquetá, que perdeu o gol que o Yuri Alberto geralmente perde também? Calma. O Yuri Alberto é um baita de um jogador. Se tivesse num time que produzisse mais pra ele, ele já estaria na seleção brasileira, já estaria num grande clube da Europa, um baita jogador, um menino. Vocês lembram que há 2, 3 anos atrás, quando começou a derrocada do Gabigol, eu falei, troca Gabigol por Yuri Alberto. Todo mundo falou, pode trocar. Não, o Yuri Alberto não vai vingar, não vai dar em nada. É cavalo paraguaio. Tá aí, ó. Meteu não só um gol, meteu um golaço hoje, botou uma bola na trave. É um senhor de jogador de futebol. Queria muito conhecer aqui no Rio de Janeiro, na passagem dele pelo Rio de Janeiro, o Yuri Alberto, quer dar um abraço nele, ia dar uns parabéns pessoalmente. Ia fazer um convite também, mas deixa pra lá sobre o convite que eu ia fazer. Eita, você tá soltinho hoje, hein, Viga? Que isso, rapaz? Você tá soltinho hoje, hein, Ia Viga? pagar um rodízio pra ele. Não é a primeira. Esse título do Corinthians da Supercopa custou caro, hein? Rapaz! Meu amigo. Mas o Vampeta ia estar comigo, então já dá pra imaginar qual era o convite. Né? Você falou, parabéns pro Corinthians, eu sei que você admitiu isso, inclusive. Falou do Felipe Luiz ali por cima, que inclusive quando foi cogitado para a seleção brasileira, teve show aqui na Jovem Pan, no programa, o senhor Pilhado falou, já querem tirar o Felipe Luiz do Flamengo. Lembro bem disso, tenho uma boa memória, né? E vamos falar das escolhas do Felipe Luiz, que de novo colocam um Arrascaeta que não tem nenhuma condição física. Contra o São Paulo, foi engolido pelo São Paulo. Mais uma vez, não jogou nada hoje. Então, assim, tudo bem essa discussão ser antes, depois, intervalo, procedimento, mas isso é muito pequeno diante de um time que jogou menos do que o Corinthians.
Não tem. Eu acho que a gente acaba fugindo do ponto e tem que falar que o Corinthians mereceu na bola. Na bola. Foi melhor, no geral, na partida. É isso que acontece, Viga. Vem cá. Foi melhor, mas não foi tão melhor assim. A questão da diferença de jogadores durante um tempo todo fez uma diferença danada. E presta bem atenção que nos primeiros 30 minutos na segunda etapa, o Flamengo, mesmo com a menos, foi propositivo. Propôs o jogo, mas continua carregando problemas, falhas, deficiências, limitações, restrições desde o ano passado. É um time com dificuldade para finalizar. É um time que tem problemas na verticalidade. É um time que não tem agudez ou agudeza, para quem está aí atento à norma culta da língua, ao pai dos burros. O Flamengo é um time que cisca muito para lá e para cá. Tem muita posse de bola, mas essa posse de bola não é condizente com as finalizações, com os cabeceios, com os chutes a gol, com a penetração. Não é compatível. Há um desequilíbrio nítido e claro. E a partir do momento, vou repetir, eu não tenho problema nenhum em criticar o Felipe Luiz, embora eu acho que desde o Jorge Jesus seja a melhor opção que o Flamengo teve desde aquele áureo tempo de 2019. A partir do momento que ele acaba com os jogadores externos, acaba com os pontas, ele acaba transformando o Flamengo ali na intermediária adversária, um time de movimentação, um time de carrossel, um time de volume de jogo, mas sem finalização. Ora bolas. Futebol só faz gol quem chuta. O gol não é um detalhe. O gol é o objetivo máximo do futebol. E o Flamengo vem carregando esse problema, essa deficiência desde o ano passado. A partir do momento que ele joga com 2 volantes, seu Jorginho e seu Pulgar, joga com 2 jogadores de flutuação, seu Plata e seu Arrascaeta, ou melhor, seu Carrascal, e joga com 2 homens de frente, Pedro e Arrascaeta, cadê a lateralidade? Cadê a profundidade? Cadê a agudez? Cadê a agudeza? O Felipe Luiz... Foi a primeira coisa que eu disse aqui antes de parabenizar, ou melhor, depois de parabenizar o Corinthians. O Felipe Luiz tem protagonismo nesse início péssimo, horroroso, tenebroso do Flamengo de temporada. Então, ou ele volta a armar o Flamengo com 2 caras abertos, um homem de referência, vai ter que sacrificar alguém, meu irmão. Se esse alguém é o Pedro, por favor, vai pro banco. Ó, Arrascaeta, não tá jogando porcaria nenhuma, não tá jogando patavinas, vai pro banco. O que não dá é para jogar com barriga de garfa, barriga de vampeta, futebol profissional que é uma correria do cacete. Então é assim, vamos voltar ao 4-3-3. 4-3-3 significa 2 na contenção, 1 na armação, 2 abertos e 1 ali de referência. Se não for assim, não vai ser só o Corinthians, não. Você vai pegar o Bragantino, vai dar trabalho pro Flamengo. Vai pegar o Mirassol, vai dar trabalho pro Flamengo. Vai pegar o Botafogo, vai dar trabalho pro Flamengo. Porque o Flamengo é um time de técnica. O time não é de correria. Então, tem que voltar aí à sua estrutura original. Caso contrário, vai disputar rebaixamento do Campeonato Estadual, vai ficar claudicante, vai ficar hesitando no início do Campeonato Brasileiro e depois, pelo mais que vier pela frente. Tem um aspecto do confronto que eu acho muito legal. Tem gente que não gosta, que são as provocações nas redes sociais, especialmente a nível institucional. E acho que algo que vai acalmar o Viga, que está um pouco irritado, tem uma publicação do Corinthians em comemoração a esse título da Supercopa do Brasil sobre o Flamengo. Ganhou a Champions League. Que acho que o Viga vai gostar. A gente vai colocar na tela aí, então, a nossa produção. Tá ali embaixo, a gente vai tirar. Isso, perfeito. Olha o Flamengo ali, beijando a mão do Corinthians, dá a benção pro pai. Teve uma também que eu gostei muito, que Corinthians e Flamengo fizeram antes do jogo, que era moedinha, né, para definir o lado. De um lado escrito pai, do outro padrasto, os dois provocando o Palmeiras. E agora a provocação do Corinthians para cima do Flamengo, Viga. O que você acha? Gostou? Tá mais calmo? O Corinthians é uma freguês do Flamengo nos últimos anos, né? Vou voltar a dizer, parabéns ao Corinthians, campeão da Supercopa, jogando melhor que o Flamengo, milionário, bicho-papão do ano passado. Você lembra qual foi a última vitória do Corinthians em casa sobre o Flamengo? Vamos lá. Resgata aí. Não lembro. Não tem essa memória. Qual foi a última vitória do Corinthians jogando em casa em Itaquera? Em Itaquera? Eu lembro que ganhou no dia 1º de setembro de 2024. Esse ganhou. Que foi o aniversário do Corinthians 2024. Vitória por 2-1, a estreia do possante Carlos Alcaraz pelo Flamengo, que foi expulso, inclusive. Certo. E aí, vamos lá, pega os últimos... Então faz o recorte dos últimos 5 ou 10 jogos. Pega o recorte dos últimos 5 ou 10 jogos. A Copa do Brasil,
A última decisão de Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians, quem é que venceu? Flamengo. Tá. A Copa do Brasil vale mais ou menos que a Supercopa do Rei. Bem mais. Quem que Vale venceu mais. o último Campeonato Brasileiro? Quem venceu a última Libertadores? Quem venceu o último Campeonato Estadual? Parabéns, Corinthians. Ganhou um campeonato que não vale porcaria, não vale porra nenhuma. Mas parabéns. Que isso? Parabéns. Não precisa. Não vale nada, você tá estressado. Não vale nada. Mas daí é ficar benção pro pai. Ah, tá de brincadeira, pai dela. Tá de brincadeira, pai dela. Não vale nada e tá estressado assim, pô. Pois é, bizarro. Tem uma Eu arte estou aqui que... estressado com o início de temporada. Não distorçam o que eu estou dizendo. Com o início de temporada do Flamengo. Que o Corinthians é mais um capítulo dessa hecatombe desenhado no início da temporada. Ah, significa dizer que vai ser assim toda a temporada? Não, não significa dizer que vai ser assim toda a temporada. Mas o prenúncio não é bom. Tem que mexer na filosofia, tem que mexer na estratégia, no modus operandi, no operacional, na forma de jogar, na vontade, tem que mexer em um montão de coisa. Agora, parabéns, vencedor da Supercopa do Rei. Inesquecível, inigualável, Champions Copa do Rei. Tá aí, pronto, Champions Copa do Rei. Que irritado, gente. Tá muito bravo. Não precisava disso, não precisava ficar assim. Olha, pra gente passar a régua... Vocês são 3 corintianos contra mim, pô. A gente... Você sabe muito bem o time de cada um. A cada 5 Você minutos... sabe, ele sabe o time de cada um e tá falando isso daí só pra provocar. A cada 5 minutos ele fala que a gente torce pra um time. É impressionante. É corintiano, é São Paulino, é palmeirense. Dependendo do horário, né? A depender do horário, de como tiver a lua, a gente torce pra um time. Ah, muito bom, Viga.